Olá, boa noite. Como você está? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Eu tenho certeza que a sua noite vai ficar ainda mais especial depois que você conhecer a história de hoje. Hoje você vai se inspirar com a Liane e o Loabin, um casal aventureiro que transformou seus sonhos em realidade. Descubra como eles conciliam trabalho, viagens e voluntariado pelo mundo, viu? Uma história inspiradora. Agora eu vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Liane e o Loabin já estarão conectados aqui comigo. Não saia daí. Liane é de São Paulo e sempre teve o espírito aventureiro no sangue, enquanto Loabin, de Sergipe, nutria um desejo ardente de explorar o mundo. Os seus destinos se cruzaram no NASP, onde descobriram que compartilhavam um sonho em comum: viajar pelo mundo. Esse sonho, que só crescia com o tempo, finalmente se realizou durante a pandemia. Com coragem e determinação, Liane e Loabin deixaram tudo para trás no Brasil e embarcaram na maior viagem de suas vidas. Hoje, eles não apenas conciliam sua paixão por viagens com o trabalho, mas também se dedicam a projetos de voluntariado em diversos países. A história deles é um testemunho vibrante de que nunca é tarde para perseguir e realizar os sonhos. Boa noite, Liane e Loabin, sejam bem-vindos aqui ao Identidade. Eu quero começar perguntando em que parte do mundo vocês estão agora. Oi, boa noite. A gente acabou de chegar na Coreia do Sul. Boa noite, um prazer estar com vocês. Muito bom. Olha só, Liane, eu quero que você comece contando pra gente como é que a paixão por viagens influenciou a sua vida ali desde a infância. Então, eu sempre falo que essa coisa de viajar, de gostar de movimento, de conhecer coisa nova, lugar novo, está no meu DNA, literalmente, né? Por parte das minhas duas famílias, né? A gente tem um histórico já desde a infância de viagem, de férias, era um momento que minha família esperava bastante e a gente sempre fazia algumas viagens de carro mais longas, né? Para ir conhecer outros países da América do Sul. Então eu tenho muitas lembranças dessa na minha infância. E eu gostava daquilo, né? Era divertido ver coisas diferentes, passear, né? Conhecer novos idiomas, coisas. Essas coisas me atraíam bastante. E eu tenho algumas referências do meu pai também, durante um período da vida dele, reservou um ano para viajar ao mundo, para fazer um sabático, e ele contava essas histórias, eu achava o máximo, né? E eu falava, olha, quem sabe um dia eu posso fazer isso também, eu gostaria muito de ter esse estilo de vida, né? De continuar viajando e conhecendo coisas diferentes. Então, por parte da minha mãe, também da família da minha mãe, os meus avós, o meu avô também tinha muito dessa referência de viagem, né? A minha mãe morou fora morou no Paraguai, um período da vida dela também. Então, eu cresci nesse contexto, escutando essas histórias e desejando ter essa experiência também, né? Entendi. Agora, Loabin, qual foi aí a sensação que você teve ao andar de avião pela primeira vez aos 15 anos e como é que esse fato impactou o seu amor ali por viagens? Essa é uma experiência bem interessante e diferente. Eu viajei a primeira vez de avião para venda de livros Comportar, que é um projeto que a Igreja Adventista tem, que possibilita você pagar os seus estudos. Eu queria estudar numa universidade, então fui através desse projeto desenvolvê-lo lá em Manaus. Então eu saí de Salvador para Manaus, um voo com 6 conexões, famoso pinga-pinga, então saiu fazendo conexões em várias capitais do Nordeste até chegar lá em Manaus. E assim, andei 6 vezes de avião no mesmo dia. E eu acho que eu gostei. De lá para cá eu andei muito mais de avião e essa nossa nova realidade de viagens, os voos, eles estão presentes, né? Nós fazemos muitos voos por mês, às vezes por semana, para conseguir conciliar esse nosso estilo de nômade, viajando, trabalhando, conciliando essa nova vida. Então, viajar e andar de avião, depois que eu andei a primeira vez, foi um caminho sem volta. Verdade. Agora, vocês se conheceram ali no NASP, que é a faculdade, e começaram a planejar as futuras aventuras juntos, não é mesmo?
Foi isso mesmo. Eu conheci o Loabin lá no NASP no ano seguinte que eu retornava da minha primeira experiência, vamos dizer assim, como fazendo intercâmbio quando eu fui para a Argentina. Eu fiz um período da minha faculdade lá, então eu consegui aproveitar as mesmas matérias que eu estava estudando no NASP, eu podia aproveitar para fazer na Argentina. E aí, no meio do ano, eu tive uma mudança de planos ali e acabei indo como voluntária para trabalhar no Chile. E aí, quando eu retornei desse período que eu estava fora, foi quando eu conheci o Labim. Então, ele sabia um pouco desse movimento que eu tinha feito, e eu acho que na época eu estava muito empolgada, né? E eu compartilhava muito das histórias, das coisas que eu tinha vivido lá. E aí foi nesse contexto que a gente se conheceu, assim, e nós tínhamos alguns assuntos em comum. Essa vontade de fazer missão, né? De servir como voluntariado e tal. Era um assunto que interessava os dois. Então acho que isso nos uniu em algum momento também, né? Durante esse período inicial do namoro. E eu estudei no UniAN, que chama hoje, lá na Bahia, a Universidade Adventista que temos lá, e depois eu fui fazer faculdade no NASP, lá em São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha em mente também, quando finalizasse a minha faculdade, os estudos, ir para algum país para ter uma experiência fora do Brasil. E principalmente focado na parte missionária. Então, tinha vários projetos, era bem forte a parte do serviço voluntário, estava começando, né, a ser lançado essas escolas e missões. Então, isso ficou muito bem marcado e a gente tinha esse plano bem definido. Acabando os estudos, nós vamos para algum lugar e é um bom momento quando você acaba a faculdade. Só que depois que nós nos conhecemos, a Liane formou primeiro e ela acabou tendo uma oportunidade de fazer intercâmbio. Ela já tinha morado na Argentina e morado no Chile. E como ela formou primeiro, ela foi para o Canadá para estudar inglês. E eu continuei no NASP ali 1 ano e meio, mais ou menos, para concluir os meus estudos. Depois que ela se formou, ela voltou do Canadá, então foi para Brasília e eu fui para Brasília também. Então as nossas vidas foram tomando outros rumos. Então nós nos casamos e ficamos um tempo lá em Brasília. E esse desejo de morar fora, de fazer missão, não morreu. Ele sempre ficou aqui e foi crescendo cada vez mais. A forma como que a gente foi fazendo isso juntos, né? Depois de casados, enfim, foi nas nossas férias, né? Nas nossas viagens de férias, a gente dedicava, né, orçamento e tempo e energia para realizar essas viagens. Então, nós tivemos a oportunidade de ir em vários estados do Brasil, conhecer lugares maravilhosos, também nos organizar para conhecer países fora, né, na Europa, Estados Unidos. Então, a gente dedicava energia e esforço àquilo. Era uma prioridade, né? A gente fala que viajar era uma prioridade pra gente. E isso é um caminho sem volta, porque quando você começa a descobrir, a viver essa experiência que você gosta, né? Você começa a ver o mundo de outra forma, a ver coisas diferentes da sua, realidades diferentes. Isso vai te motivando a querer viajar mais, né? A conhecer outras coisas ainda mais diferentes. E dentro desse contexto, ainda tinha esse sonho de não só ir de férias, mas quem sabe passar um período mais longo, né, em algum lugar muito diferente. E eu sei que vocês tinham um emprego estável em Brasília, como vocês mencionaram aí, foi quando eu os conheci, inclusive. E eu quero saber se foi difícil, né, deixar o emprego, a estabilidade para trás para realmente viver esse sonho. Essa é uma excelente pergunta. Realmente foi muito difícil, porque nós ficamos quase uma década, foram aproximadamente 9 anos morando em Brasília. Nós amamos essa cidade, Brasília é uma cidade fantástica. Fizemos amigos incríveis, tínhamos um trabalho maravilhoso, tínhamos uma rede de contato, tanto no trabalho quanto de amigos. Era realmente uma vida confortável. Nós desenvolvíamos um excelente trabalho, mas a gente tinha esse desejo no coração antes de ir para lá. Como eu disse, ele não morreu e a gente sempre foi adiando, deixando um pouquinho para depois. Então, respondendo sua pergunta, a parte mais difícil realmente é sair do Brasil, onde estão nossas raízes, né? E quanto mais tempo você passa num lugar, mais difícil é você se despedir.
E criar, a gente como ser humano, né? A gente sempre espera assim, não, melhor momento, o melhor mês, o melhor período financeiro. Não, quando finalizarmos tal projeto, ou quando concluirmos alguma coisa, a gente faz. E na verdade, não, esse tempo certo ele não existe, né? Claro que demanda muita organização, tanto financeira quanto pessoal, e muita oração, muito planejamento, né? Para fazer passos com segurança, com responsabilidade. Mas na verdade que o ser humano às vezes ele se acomoda, né, nessa situação. E a gente gostava muito do trabalho que a gente fazia, desenvolvia. Nós tínhamos o privilégio de trabalhar dentro da organização, né, da instituição da Igreja Adventista, de ter contatos com outras nacionalidades, com outros idiomas, escutar histórias de gente que estava indo viajar, fazendo, né, missão em outros lugares. Essa brasinha, né, esse E foguinho sempre se manteve aceso ali, né? isso é interessante porque até durante a época que nós trabalhamos na sede sul-americana da Igreja Adventista. Então, viajávamos também a trabalho. Eu sou produtor de vídeo, a Liane é formada em jornalismo e nas nossas áreas de atuação, ela trabalhava no departamento de estratégias digitais e eu trabalhava no Media Center. Nós viajávamos a trabalho, então também tínhamos contato com diferentes culturas dos países sul-americanos. E isso foi muito interessante também, que a gente foi aprimorando, né? E aproveitando essa oportunidade de conhecer novas pessoas, novas culturas. Mas olhando hoje, claro, né? Depois de ter passado por isso, a gente acha e confirma que realmente para nós valeu muito a pena. Foi uma experiência incrível. Você acaba percebendo que você acumula muita coisa, né? Da sua vida ali, do seu espaço, da sua casa. E a gente só se dá conta disso na hora de desfazer dessas coisas, né? De contabilizar aquilo. Mas foi um processo muito legal também, Com assim, certeza. de muita aprendizagem pessoal. Foi muito aprendizado. Foi difícil, como eu falei, mas foi muitos aprendizados interessantes. Tem 2 anos e meio que nós saímos do Brasil e 1 ano e 1 mês mais ou menos que nós estamos como nômades, viajando sem residência fixa. Então, nós aprendemos bastante a desapegar de algumas coisas, a própria saída do Brasil, né? Vendemos tudo que tínhamos, a nossa casa, todos os móveis, carro, todos os nossos pertences e resumimos tudo a 2 malas e fomos estudar inglês na Irlanda. Mas eu vou deixar para você perguntar próximos passos. Tá bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Só um isso no pouquinho. próximo bloco, viu? Porque olha só, tomar uma decisão como essa, né, que vai mudar a vida por completo, requer então um emocional forte. E nós estamos aqui abrindo mão daquilo que é confortável para nós. Só que às vezes são as circunstâncias da vida que nos obrigam a mudar. E lidar com esse desconhecido ou com um caos ali fica mais fácil quando a gente domina as nossas emoções. E é exatamente isso que a revista Esperança Mente Feliz mostra pra gente. E você pode receber esse material de graça aí na sua casa. É só mandar um WhatsApp, né, uma mensagem para o número 12982444449 e pedir a sua, porque realmente para largar tudo no Brasil e viver de forma nômade aí em vários países é preciso ter uma mente muito bem equilibrada. A gente vai para uma pausa rápida, mas em seguida a gente continua esse bate-papo aqui com a Liane e o Loabim. Até já! Identidade de volta, hoje conhecendo mais sobre a história da Liane e do Loabim, que tinham uma vida estável aqui no Brasil, um emprego em Brasília e largaram tudo para realizar o sonho da viagem. A princípio, Loabim e Liane, vocês foram para a Irlanda para estudar inglês e depois tiveram ali uma transição para uma vida de nômade, né? Onde cada voo é uma passagem de ida e não há passagem de volta, ali como vocês comentaram. Resumem a vida em 2 pequenas bagagens. Como é que foi esse processo de transição dessa vida estável também, mesmo que em outro país, para agora essa vida mais nômade, de ir mudando de tempos em tempos? Uhum. Bom, eu queria começar contando que eu tive algumas oportunidades de emprego para poder morar fora do Brasil e realizar esse sonho de trabalhar, de viver fora. Mas o inglês acabava sendo sempre uma barreira, algo que
às vezes fazia entrevista e até a próxima fase, mas não tinha inglês suficiente. Então nós decidimos investir nisso, parar um tempo, deixar toda a vida e o conforto aqui no Brasil para ir para algum país onde o inglês fosse a língua oficial, para poder viver, ficar imerso na cultura e ter uma experiência mais profunda e assim aprender de forma mais rápida, mais intencional o inglês. Nós pesquisamos e decidimos na época, logo após a abertura das fronteiras, depois da pandemia, o lugar mais rápido e mais fácil e viável era a Irlanda. Então nós fomos para lá, estudamos, fizemos intercâmbio, passamos lá 1 ano e meio estudando. Foi uma baita experiência, várias questões. Não aprendemos apenas inglês, aprendemos como viver em outro país, como viver como intercambista. Então foi realmente uma escola de vida. Nesse novo mundo que a gente descobriu, vamos dizer assim, né, a gente percebeu que existia mais para ver, muito mais. E que de alguma forma a gente já tinha abrido mão de raízes, né, mais fortes no Brasil. As oportunidades foram nos direcionando a conseguir também um trabalho que fosse remoto. Então a gente conseguia trabalhar num fuso horário diferente, em lugares diferentes, né, sem precisar estar fisicamente presente no lugar. E aí o nosso período na Irlanda foi concluindo ali dos vistos e a gente começou a colocar algumas coisas na balança, assim, né? Então, olha, quem sabe se a gente não fizesse isso em outros lugares? E não teríamos mais uma base, mas, né, teríamos... vamos a cada mês pagar aluguel num país diferente, né? Vamos testar alguma coisa assim. E durante o período que nós estávamos na Irlanda, por ser ali Europa e tal, a gente tem um acesso muito mais fácil a outros países. Então, ainda que nós estivéssemos estudando, nós também tínhamos ali os nossos períodos de sair e fazer essas viagens mais curtas, indo e voltando. Mas aí a gente idealizou isso de falar, não, então vamos agora sem volta, né? Como a Gabi falou, só com a passagem de ida, e vamos ver o que acontece. E foi aí que esse nomadismo digital, vamos dizer assim, nasceu. Na verdade, foi bem natural, Bem não orgânico. foi uma coisa planejada. A gente não tinha um sonho inicial, não era esse. Mas as coisas foram acontecendo, Deus foi guiando e a gente foi se sentindo confortável nesse novo estilo e seguiu. Então, nós completamos agora em outubro, né, 1 ano, desde que a gente deixou uma casa física, né, um endereço único, e passou aí viajando, né, por vários países e trabalhando durante esse período. Agora, a gente fala que a gente está fazendo uma volta ao mundo muito nossa, muito Do nosso única, jeito. do nosso jeito. Porque além de viajar e trabalhar, a gente foi acrescentando algumas Sim. coisas, né, no percurso. Era isso que eu Eu ia acho que perguntar isso é agora. bem único mesmo. Era isso que eu ia perguntar agora, porque durante as viagens de vocês também dedicam tempo para o voluntariado, né? Eu queria saber quais foram aí algumas dessas experiências marcantes nessa área, porque além de trabalhar remotamente e viajar, vocês também fazem esse trabalho voluntário em várias vezes, vários países, né? Muita gente acha que viajar é apenas turistar, mas não é. Existem várias formas de você viajar. E a gente tem explorado a cada vez mais uma forma diferente, que é o máximo se aprofundar na cultura local e não apenas turistar. Estar ali um tempo, fugir do convencional. E segundo ponto, ajudar de alguma forma com os nossos dons, nossos talentos, a nossa grande experiência, bagagem de trabalho que a gente tem, desenvolveu aí no Brasil, trabalhando na divisão sul-americana com a experiência de vários países juntos. Então a gente poder agregar e apoiar outros projetos ao redor do mundo na nossa área de comunicação. E isso deu muito certo. O primeiro voluntariado que nós fizemos, nós estávamos passando ali, depois de sair da Irlanda, estávamos visitando os países da Europa e lá embaixo nos Balcãs, que são os países da parte de baixo da Europa, visitamos a Albânia. E aí entramos em contato com a equipe de lá, a equipe local, e nós estamos passando aí, queremos ver se poderíamos ajudar de alguma forma com algum projeto na nossa área de comunicação.
Tudo bem, vamos ver. E o plano era passar uma semana, acabamos ficando um mês. E os desafios na Albânia eram enormes, mas foi muito gratificante poder ser útil, esse sentimento de utilidade lá e poder fazer a diferença enquanto estávamos nesse um mês fazendo voluntariado na Albânia, perdão. Lá nós contribuímos de que forma? Eu estava editando a série de materiais que foi gravado em albanês. Inclusive, teve uma ajuda da Novo Tempo. Eles gravaram aí nos estúdios da Novo Tempo no Brasil com pastores albaneses, mas não tinha quem editasse. E é muito difícil editar na língua albanesa. E não tinha como mandar para outra pessoa editar de longe. Então tinha que ser lá. E eu, com a ajuda de uma albanesa, traduzindo para o inglês. E olha que interessante foi ter estudado inglês no passado. Era traduzido do albanês para o inglês e aí eu consegui editar e a gente conseguiu finalizar esse projeto. A Liane também trabalhou com conteúdos para as redes sociais. Então foi uma experiência incrível. E deu muito certo e a gente, poxa, A gente gostou muito disso, né? Juntar as duas coisas que a gente mais gosta, assim, no mesmo pacote e de ser de forma relevante, né? Às vezes as pessoas falam de viajar como algo para si próprio, sim, né? É o que eu estou fazendo, é onde eu estou indo, as lembranças que eu vou ter. Mas a gente teve o privilégio e certamente Deus nos guiando nesse sentido de encontrar uma forma de também dar para o outro essa experiência que a gente estava vivendo, né? E nós acreditamos como adventistas que somos, né? Enquanto nossa religião, a nossa fé, aquilo que a gente acredita, que nós precisamos ser relevantes, né? Então, por que não adicionar isso? E a gente está muito feliz. Depois de ter passado na Albânia, que foi o primeiro, assim, foi um start, a gente falou, não, a gente gostou muito desse formato, vamos tentar em outros lugares também, e aí fomos... a gente sabe que tem muito brasileiro por aí, em todos os cantos do mundo a gente sempre encontra, né? Tem uma comunidade, a gente fala que ser adventista também é pertencer a uma família mundial, né? Que em todos os lugares do mundo você vai encontrar ali uma igreja adventista, no sábado de manhã você vai ter vai ter essa família. Então a gente também está aproveitando para conhecer um pouco dessa família ao redor do mundo, né? Verdade, porque tem gente espalhada por vários lugares, como você mencionou. Ficaram um pouquinho na Tailândia, onde estava ali o pastor Vitor BJ também. Agora, para a gente finalizar, Liane e Loabin, eu queria saber, olhando ali para o futuro, quais são os próximos destinos e os planos de missões que vocês têm em mente? Se é que tem ali um planejamento ou deixa meio que naquela coisa assim, vamos ver o que Deus vai falar para a gente. Agora a gente tem um planejamento a curto, médio prazo, vamos dizer assim. Nós vamos passar por mais alguns países aqui da Ásia, vamos conhecer o Vietnã, vamos voltar para o Sudeste Asiático e vamos finalizar o ano na Austrália. E lá também vamos estar envolvidos em alguns projetos relacionados à missão. Para 2025, a gente está pesquisando e tentando encontrar um lugar para passar um pouco mais de tempo. Essa vida de nômade, ela tem os seus benefícios, ela é incrível, mas ela traz consigo algumas cargas, né? Tanto emocionais, como você mencionou, mentais e físicas, enfim. Então a gente também está procurando uma data para finalizar essa versão nômade, vamos dizer assim, passar mais um período em algum lugar do mundo, não sei se no Brasil. Muito bom para ter esse papo com vocês. Obrigada pela disponibilidade aí mesmo do outro lado do mundo, se conectarem aqui com a gente para passar um pouquinho desse testemunho que vocês têm sido aí bênçãos por onde passam, viu? Que Deus continue abençoando vocês, as viagens de vocês e que Deus continue sempre com vocês. Amém. Amém. Obrigada por esse espaço, né, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa história. A gente gosta muito de sempre motivar as pessoas, seja a viajar, seja experimentar uma coisa nova aí perto de onde você está mesmo, enfim, servir como voluntário, aprender um novo idioma, a gente levanta essas bandeiras. Com certeza. Estude inglês, isso vai abrir muitas portas, muitas oportunidades para você. E cuidado com o que você sonha, porque se você trabalhar bem nisso, colocar Deus, com certeza tem grande probabilidade de realizar. Tá certo. Obrigada mais uma vez. E a você aí de casa, então, até o nosso próximo encontro aqui no Identidade. Tchau, tchau.